Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, estamos mais em um Umbanda Consciência e Juventude. Eu sou Franz Meyer, junto com o Flávio Salazar. Estamos aqui em Poçana, estamos aqui em mais um programa. Peço que eleve o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, pedindo que caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado e encaminhado para o seu lugar de merecimento. E hoje a gente está com um programa bem especial, que é a respeito das emoções. A raiva, né, é uma das principais emoções, talvez a mais presente nos nossos dia a dia, nas nossas atitudes. E hoje o tema é "O outro me irrita". Estou me irritando com essa pessoa. E para falar disso, eu, Franz Meyer Neto, junto com Flávio Salazar, em Poçana, e uma convidada especial, a Fabi Cardoso. Tudo bem, Fabi? Olá, bom dia, tudo bom? Então a Fabi Cardoso veio aqui fazer parte desse quadro. Ela fala um pouco mais das suas habilidades, você que mexe com ervas, sua formação. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabi, né? Eu trabalho com ervas já há algum tempo, há uns 5 anos mais ou menos, mas eu venho de um passado holístico aí que está contando quase 2 décadas. É horrível falar isso, né? A gente acaba entregando um pouco da idade, né? Mas eu trabalho com pedras, com ervas, e hoje a ideia é contar e entender um pouquinho por que a raiva que as pessoas podem passar sempre estão relacionadas ao outro e nunca ao próprio descontrole. Mas vamos desmistificar um pouquinho dessa informação e trazer ferramentas simples de autocontrole, de autopreservação e até de equilíbrio para cada um de nós. Muito importante nós começarmos a atentar para alguns padrões que ocorrem na nossa sociedade. Um deles é sempre o outro é o culpado. Isso é uma perspectiva, queridos irmãos, que vocês precisam reavaliar, começar a fazer autoanálises, e uma grande escola consciencial, por incrível que pareça, é o trânsito. No trânsito nós somos testados, desafiados e temos oportunidades aí de aprender como a nossa postura vibracional é interessante e deve ser feito o mantenimento correto dela. Quantas vezes, queridos irmãos, vocês estão no trânsito e vocês têm certeza absoluta que aquela situação foi causada pela outra pessoa? Quantas vezes você já tentou se colocar no lugar daquela pessoa? Será que você não foi a força motriz de toda aquela situação e por uma questão do ego você quer se eximir dessa culpa? Hoje, no programa de hoje, nós vamos estar abordando essas questões e entendendo um dos grandes mecanismos aí da psicologia, que é o porquê que eu visualizo no outro tudo o que está em desequilíbrio no meu interior. Inclusive, uma dica para vocês, tem um filme de comédia chamado Tratamento de Choque,
tratamento de choque com... Não lembro o nome do ator agora, mas ele é muito legal e fala muito do controle da raiva. O intuito do filme é mostrar que a raiva vem de padrões que a gente tem e a gente não percebe. E é muito, além de ser muito engraçado, é um filme muito conscientizador. E para você, Paul, as pessoas... Vou fazer uma pergunta para você agora. As pessoas, elas tendem a ir no seu consultório com que tipo de raiva? Tem tipos de raivas? Como que é isso dentro da sua experiência? Porque muitas vezes, não é? A pessoa ela tem raiva dos outros e também é comum pessoas que têm raiva de si mesmo. Tem raiva do que fez, do que resolveu, do que decidiu, fica com raiva do seu próprio resultado, com raiva que não agrega, né? Uma raiva de si mesmo ela não ajuda, né? A raiva dos outros ela também não ajuda muito. No entanto, a gente precisa verificar assim, né, que o sentimento de raiva é um sentimento natural, né? Num primeiro momento, ela é uma das emoções básicas, né, que a gente considera. E é natural as pessoas sentirem raiva. Não é importante nós termos uma abordagem para a raiva, ou de uma maneira geral para as emoções, da função que essa emoção tem na nossa vida. Não é? Então, muitas vezes eu preciso me defender de alguma coisa, e se eu tiver uma emoção muito apática, de tristeza, de mágoa, eu não vou conseguir me defender, eu não vou conseguir reagir, eu não vou conseguir ter um resultado, né? Eu posso ficar num papel de vítima, e muitas vezes quando a pessoa fica num papel de vítima, a raiva vem depois, né? A raiva dela mesma. Eu devia ter reagido, eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter me defendido, não é? Então é muito comum isso, né? Ter a raiva de si mesmo e achar a função. Um caminho bom para as emoções é achar a função, né? O que essa raiva está querendo dizer para você? Qual é a função dela na sua vida? E toda emoção, né, tem a sua explicação, o porquê dessa emoção, né? Fala um pouco mais, Flávio, como que o Reiki tem tratado a raiva, ou como que o Reiki vê esse campo emocional aí, quando a pessoa está com excesso de raiva, quais são os sintomas, existe a raiva contida? Bom, o Reiki, como sendo uma terapia que atua em todos os corpos da pessoa, desde o corpo físico até os corpos mais sutis, ele é considerado uma técnica terapêutica ou até mesmo uma ferramenta muito efetiva no controle, num primeiro momento, e para quem fizer um tratamento mais extenso, até na dissolução dessa emoção. O benefício do Reiki trabalhar nos corpos mais sutis é que um dos nossos corpos sutis é justamente o corpo emocional, onde ficam os registros vibracionais de experiências que nós vivemos no passado e aonde nós vibramos aquilo que estamos sentindo no presente. Eu, nos meus atendimentos de Reiki, vou usar o termo infelizmente tenho me deparado com muita raiva familiar, de mãe para filho e de filho para mãe, mas o que me chama muita atenção é a falta de tolerância de muitas mães com relação aos filhos que estão passando por aquela idade do porquê, ou do que é isso, ou me dá isso, eu quero isso. É muito comum, está sendo muito comum pessoas, mulheres, virem até o meu consultório pedindo auxílio porque elas simplesmente falam: eu estou sem um pingo de paciência para com o meu filho e eu amo ele, eu olho para ele, eu entendo aquilo como um presente dos planos superiores, entendo aquilo como uma oportunidade de aprender através do ensino, mas
qualquer variação de padrão comportamental ou emocional desencadeia em mim uma raiva muito grande, eu grito com ele, algumas pessoas até partem aí pro contato físico. Então a energia Reiki, ela vem permeando todos os corpos, ela vem banhando todos os corpos e vai chegar no emocional, vai como ondas de informação, de amor, de luz, de perfeição, ela vai bater nesses nós energéticos que estão no corpo emocional, e isso vai ser dissolvido e pode ser eliminado pelo corpo físico, dependendo do grau de cristalização que essa vibração, que essa emoção esteja. Então é muito comum que quando isso seja liberado, a pessoa chore, a pessoa ela sinta a experiência daquele que ela está sentindo raiva ou direcionando a raiva dela. Então existem sim formas de dissolver essas emoções. O Reiki é uma forma muito efetiva, mas não é o X da questão. O X da questão é a pessoa estar sempre centrada na divina presença dela, na centelha divina, na porção perfeita de Deus Pai e Mãe que ela carrega dentro do cardíaco, e essa é a melhor forma de você se manter alinhado com as energias do plano superior e não desprender, não emanar a sua raiva para outros, ou muitas vezes para a sua visão no outro, porque a raiva muitas vezes é isso, você vê no outro justamente aquilo que você tem e não consegue processar, não consegue digerir. E temos aqui o nosso Paul, o nosso coach, mas é o nosso Paul também, ele pode falar muito, porque a PNL e o coaching lidam com isso diariamente, imagino eu, né? Vamos dar agora um breve intervalo, depois voltaremos com a visão do coach e da PNL. Um grande abraço, até o próximo bloco. Salve, salve galera, estamos voltando aí com mais um bloco, hoje falando da raiva. Então o Flávio deu uma boa conscientização aí no final do bloco, e eu passo a palavra ao nosso querido irmão Paul. Como que é a questão da raiva projetada? Nós vivemos sempre em função de projeções, não é? Sabe uma coisa assim, que é a expectativa que a gente tem? Então, é sempre uma expectativa de que as coisas sejam de um jeito que a gente quer, que as pessoas sejam como a gente quer, que elas funcionem do jeito que a gente imaginava, que elas se comportem como a gente gosta. E sabe de uma coisa? A probabilidade disso acontecer é mínima. A probabilidade das pessoas serem totalmente diferentes, ou pelo menos diferentes, opostas em alguma coisa daquilo que a gente quer, é muito maior. Tem tanta gente em volta, não é? Sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa que você não gosta, que não era a tua expectativa, que você não queria, que você não esperava. Mas não, né? A gente fica irritado, fica com raiva porque as coisas não saíram como a gente quer. Muitas vezes a gente fica falando assim, eu já disse 1000 vezes que eu não gosto disso, e a pessoa não muda, né? É o mundo que tem que mudar? Será que é o mundo que tem que mudar? Ou somos nós que temos que mudar, não é? E aí eu faço mais uma perguntinha, né? Que é a seguinte: quando uma coisa acontece que te irrita, ela irrita você, irrita todo mundo em volta, ou é só você que está irritado com aquilo? Porque se for só você, para pensar o que está acontecendo em você que faz com que isso seja tão irritante para você e não para os outros, não é? Será que é uma expectativa? Ou será que é alguma coisa que você precisa aprender com isso, né? Você sabe que essa abordagem, ela me facilita às vezes para resolver uma questão, mesmo que não seja uma verdade absoluta. Toda vez que eu penso assim, o que o universo quer que eu aprenda com essa situação, isso já me ajuda a entender melhor o mundo, a imaginar que o mundo é um professor e que vai me ensinar muitas coisas.
Quando eu penso dessa forma, me ajuda a aceitar uma situação e a me melhorar, né? Melhorar o meu nível de amor incondicional, de aceitação. Me ajuda a ter um entendimento melhor da minha evolução, né? Olhando para mim mesmo, não é? E falando tudo isso, nós que somos brasileiros, moramos na terra onde para tudo tem chazinho, para tudo tem banho, existe um chazinho de ervas, existe um banho de ervas para acalmar essa raiva, essa intolerância que as pessoas... Tem alguma coisa que a gente possa colocar atrás da orelha, Fá, para ficarmos menos raivosos? Mas sempre tem, né, Flavinho? Além do galinho de arruda básico e clássico que todo bom trabalhador de ervas usa, existe um trabalho muito legal. Eu gostei bastante de ser chamada nesse tópico, porque foi um tópico que me acompanhou durante alguns bons tempos, né? E uma das coisas mais bacanas que funcionou muito bem para trabalhar essa raiva que você não explica, quando você vê, você já explodiu, é um banho de camomila. É uma coisa simples, parece uma coisa assim, nossa, mas só isso? Pois é, um banho de camomila uma vez na semana por 7 semanas seguidas. Ele é um banho simples, desde que, claro, você lembre que Pai Criador, Mãe Natureza, eles podem ser sempre clamados para te ajudar no seu processo de desenvolvimento, né? Deus, Pai e Mãe, ele está sempre presente em tudo, então essa polarização feminino-masculino das ervas pode te ajudar nesse ponto a reequilibrar a sua essência masculina e feminina. Eu acho que é uma energia muito bacana, né? São aí flores de Mãe Oxum, para quem vai para Umbanda, são tratamentos aromáticos, são tratamentos aromáticos para quem prefere uma coisa mais científica, né? Os seus óleos essenciais fazem com que essa energia, essa essência tranquilizadora se permeie e entre ali nas nossas células, fazendo com que o organismo todo se trabalhe em equilíbrio e harmonia. É bem bacana e é bem simples. Uma outra opção também, baseada naquilo que o Paul comentou, a gente sempre está olhando muito mais para fora do que para dentro, é você trabalhar um banho que carinhosamente a gente usa chamá-lo de acordalice, né? Aquela pessoa que olha e não sabe o que quer e tudo incomoda e nada tá bom e aquilo tá sempre rodando em torno do outro e nunca do seu próprio umbigo, né? A culpa é sempre do outro. Então, para esse banho, uma das versões dele pode ser feita com folhas de boldo, umas 3, 4 folhas, não precisa muita coisa. Você pode usar também rosa branca ou anis estrelado. E aí você vai colocar folhas de pitanga. E você pode usar também, se for o caso, uma espada de São Jorge, né? Em quantidades pequenas, uma espada pequena. Mas é uma forma de pedir um direcionamento e entender um pouco, trazer essa introspecção para que você perceba o porquê que isso está te afetando tanto, né? E aí, só para lembrar aqueles que nunca fizeram o banho, né? A sugestão é 1 litro a 2 de água, você ferve essa água primeiro e aí você coloca as ervas. Aí a sugestão é que nesse momento você faça o seu clamor a Deus. Pede tudo aquilo que você precisa. Deus, Pai e Mãe, causa primordial de todas as coisas, eu peço o quê? E aí desce o verbo, pede tudo que você precisa. Né? Você pode pedir a calma, você pode pedir para que perceba, você pode pedir para que isso pare de te incomodar, mas que você perceba o porquê isso te incomoda. Né? E peça também uma limpeza, um reequilíbrio energético, uma pausa nesse seu momento médico e monstro, para que você consiga olhar de volta para você. E aí agradeça,
abafe o banho, deixe lá até voltar para a temperatura ambiente e depois vá para o chuveiro, tomou seu banho higiênico, você joga esse preparo da cabeça aos pés. Se você quiser, você pode coar antes de jogá-lo, para não ficar tanta sujeira no box. Ou caso contrário, não, você pode deixar essas folhas caírem, né? Esse banho sempre da cabeça aos pés, a não ser que você tenha algum dogma religioso que te impeça de fazer isso. Caso contrário, você pode sim utilizá-lo da cabeça aos pés, para que ele atinja principalmente o teu centro energético, o teu chakra coronário. Aí dessa maneira você vai estar envolvendo o seu centro de pensamento, o seu centro de força com a criação, com o universo. Né? Acho que fica bem bacana e é uma coisa super simples. E ainda dentro desse campo das ervas, Fá, tem algum amuleto, algum patuá, algum totem, algum objeto à base de ervas que a pessoa possa carregar no bolso e se conectando com essa energia se sentir mais calma? Dá para o maracujá, por exemplo, dá para ele fazer um amuletinho com folha de maracujá, um patuazinho, ou as ervas são mais para banho mesmo? Olha, o maracujá ele seria uma ideia legal, desde que você use, por exemplo, a casca talvez macerada. Uma outra opção, que aí acho que fica mais fácil de você carregar, é você entrar nas pedras. Você pode usar um pindurinho de um quartzo rosa ou ainda uma ágata verde. Você pode usar uma turmalina melancia. São pedras que vão te ajudar a ter contato com você mesmo e através do mundo mineral trazer um pouco de equilíbrio. E você vai lembrar, eu acho bacana essa sacada do patuá, porque isso vai estar diretamente ligado ao teu corpo. Então aí você pega o item lá na mão, tô começando, aquele iluminado passou na minha frente com o seu carro e eu quase bati o carro porque ele não respeitou o farol vermelho. Aí você agarra seu patuá e fala, minha Nossa Senhora, me ajuda. Isso acaba sendo muito útil. É legal falar isso para os nossos queridos irmãos, porque tem pessoas que chegam num grau de raiva tão grande que é capaz deles começarem a andar com um galãozinho de banho de ervas no carro e aí qualquer cruzamento, qualquer farol vermelho, o cara se dá um banho. Então, né, para essas pessoas tem aí a opção dos cristais, e acredito que o Paul deva ter algum insight, talvez algum exercício mental que a pessoa possa fazer quando estiver em movimento na rua para poder catalisar essas emoções que infelizmente a cada dia que passa você vê aí na sociedade, as pessoas estão menos tolerantes, mais raivosas. Que tem alguma coisa que a gente pode fazer, Paul? Para você juntar junto a esse patuá um exercício de programação neurolinguística, né? Na programação neurolinguística isso seria aquilo que chamamos de âncora, né? Então, como que você vai fazer? Quando você tiver com essa sua pedra que vai te trazer calma e tranquilidade, você vai fazer uma pequena meditação, né? Vai se centrar no teu corpo, vai se centrar em você e vai se lembrar de um momento da sua vida em que você esteve muito, muito calmo, um momento muito bom, um momento de muita tranquilidade, um momento de paz, um momento onde você intensamente conseguiu sentir essa emoção que você quer ter no lugar da raiva, não é? Que pode ser de paz, de tranquilidade, pode ser de harmonia. Muito bem, você vai relembrar, reviver esse momento da sua vida que você sentiu essa emoção, sentindo novamente isso, né? Você vai fazer isso num momento tranquilo, né? Possivelmente na sua casa, sem nenhuma interrupção. E quando você estiver sentindo muito essa emoção, de uma maneira bastante intensa, vai ser a hora que você vai pôr a mão na pedra e olhar para ela, né? Então, primeiro você vai atingir aquilo que a gente chama de um ápice emocional, de tranquilidade, de paz. E no momento em que você estiver nesse ponto máximo da emoção, você vai, então, olhar para a pedra e colocar a mão nela, fazendo uma ligação, né, entre a emoção e esse estímulo sensorial, tanto visual quanto do tato, não é?
que vai te ajudar a reviver então essa emoção no momento em que você precisar, no momento em que você estiver em qualquer situação aí, né? E aí você vai fazer aquilo que a gente chama de disparar a âncora, né? Então você vai perceber que você está com raiva, você vai procurar aí a tua pedra, vai segurar e olhar para ela como você já fez, né, na primeira vez. Então isso vai te remeter novamente a essa emoção de paz e de tranquilidade. Então, já que a gente pode, não é, associar todas as técnicas, né, por que não, né, usar o amuleto e também uma âncora, né, que vai te ajudar a chegar nesse estado emocional tão positivo. Com certeza, dica muito boa. Eu particularmente vou fazer isso. Saindo daqui eu vou procurar ter uma âncora em cada ambiente de trabalho que eu tenho. E vamos para mais um breve intervalo. No próximo bloco voltamos com uma reflexão. No próximo bloco vou perguntar ao Franz, dentro da grande obra, dentro dos desígnios de Deus Pai e Mãe, por que o ser onisciente, onipresente, coloca na minha frente uma pessoa que vai me irritar? Dentro do entendimento espiritual, onde está o aprendizado, onde está a evolução para os outros lados, para os dois lados? No próximo bloco estaremos refletindo sobre isso. Até logo mais. Salve, salve galera, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa e agora eu convido o meu querido irmão dessa vida, de outras vidas, Franz Meyer, a fazer uma reflexão comigo. Por que é, Franz, que muitas vezes a gente cai em situações que o irmãozinho que é colocado na nossa frente parece que ele tá ali com um porquê, né? O fato de te deixar irritado muitas vezes parece que pertence a um plano superior, um plano esse que eu e acredito que você também gosta de acreditar que tem cabe evolução para todos os envolvidos. Como é que é a sua visão disso, Franz? Olha, eu penso que tudo é reflexo. Então, nós temos aí coisas que a gente faz inconsciente e que esse reflexo vai nos reluzir momentos depois. Então, primeiro que acredito que somos 5% só conscientes, né? Um trabalho que eu fiz com psicanálise e estudo bastante essa área, nós somos 5% consciente e os outros 95% inconscientes. E esse inconsciente nosso é o que nos pega a peça. Esse inconsciente é o das emoções. Por que eu sinto tal emoção com esse ou com aquele evento? Por que eu sinto raiva com esse ou com aquela pessoa, né? Bom, nós temos aí o plano espiritual e o plano das energias, das atrações, que é movido por um padrão de pensamento, um padrão de atitude, um padrão de eventos, que é o plano das supercordas, é o plano da atração. E esse plano da atração, muitas vezes, ele começa a refletir, ou seja, começa a fazer ressonância quando nós estamos preparados para lidar com aquele tipo de problema, ou quando aquilo tem um aprendizado, uma mensagem maior. Então, quando vem uma pessoa na nossa frente que porventura nos irrita, quer dizer que em algum ponto nós provocamos um movimento mental, um movimento espiritual, um movimento dessa supercorda que faz com que a gente tenha uma atração. Isso é muito explicado, por exemplo, na função do espelho da Pombogira ou da espelho da Oxum. A Oxum, ela tem o seu ABB, né? A ABB é um espelho onde ela se utiliza para se pentear, ver a sua beleza, enfim. E esse espelho tem um conteúdo simbólico muito rico, que é você é reflexo daquilo que você vivencia.
Então, Oxum é a deusa do amor, né? E tudo, o amor, ele tem uma questão, um verbo que é agregador. O amor tem o verbo agregar. E tudo aquilo que vem para nos mostrar algo, seja uma pessoa que nos irrita, seja uma pessoa que nos dá muito prazer estar junto, é um agregar em algum sentido da vida. E esse espelho, ele reflete exatamente a emoção que a gente não consegue perceber, o movimento que a gente não consegue perceber, ou seja, os 95% do inconsciente. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para Oxum, muitas vezes falando, né, não, Oxum é a deusa do ouro, é a deusa da beleza. Essa beleza, ela é todo 100% do tempo da sua existência, ela é refletida no fora. Tudo que você tem dentro reflete fora. Então, Oxum, ela vem nos mostrar, vem nos orientar para tudo aquilo que você tem dentro. Então, não é bem, eu penso dessa forma, não é bem que o Criador nos põe pessoas na frente ou atrás, acho que ele não põe nada, e nós seguimos um caminho e encontramos essas pessoas, um movimento ao contrário. Não é do Criador enviando para nós, mas nós em direção ao Criador. Então, quando você tem uma pessoa que nos irrita, por exemplo, é um reflexo. É um reflexo produzido pela nossa mente, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Sabe as palavras, eu acho que foi uma outra forma de caracterizar o que o Paul falou, uma visão espiritual do que o Paul falou. A gente acaba projetando aquilo que está dentro de nós e que não foi muito bem resolvido. Paul, dentro dos seus atendimentos, você costuma pegar casos de intolerância, de raiva entre não pais e filhos, mas filhos e pais? Sim, é muito comum as pessoas terem raiva, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe, nesse sentido, né? Isso é muito comum acontecer, né? São pessoas que, né, a gente sabe que nos amam, que querem o melhor e que às vezes extrapolam, né, nesse amor, não respeitando os limites de liberdade, de individualidade ou do que cada um quer para si, não é? E aí pode gerar, sim, uma raiva e uma irritação. Muitas vezes há uma falta de diálogo nesse sentido, né? Procurando sempre entender qual é a intenção que aquela pessoa que nos quer tão bem tem em nos irritar, em nos deixar assim, dessa forma, né? Outras vezes não, outras vezes realmente são problemas mais sérios que precisam até de um acompanhamento, de coaching, para que se tenha um objetivo claro de onde que esse processo deve ser levado, não é? Para que efetivamente o cliente possa aprender novos comportamentos e novas maneiras de lidar com pessoas difíceis, com pessoas que não estão ajudando na sua vida, que pode ser até mesmo o pai e a mãe em algumas situações, né? Então aí necessita de algumas sessões, porque tem todo um aprendizado que precisa ser feito, né? De uma maneira geral, um primeiro passo é quando nós mudamos a frase, né, de tal pessoa, vou falar assim, né, minha mãe me irrita, ou meu pai me irrita, ou tal pessoa me irrita, eu mudo a frase para eu me irrito com minha mãe, eu me irrito com meu pai, eu me irrito ou eu fico com raiva em função do comportamento daquela pessoa. Quando eu faço isso, eu estou dando o primeiro passo, não é? Para quê? Para trazer a responsabilidade para mim da minha emoção. Eu não vou dar o controle remoto, vou brincar assim, né, como se tivesse um controle remoto das emoções, né? Eu não vou dar o controle remoto das minhas emoções na mão de outra pessoa, e essa pessoa vai poder me irritar, me alegrar, me deixar triste, me deixar eufórico, me deixar bem ou me deixar mal. Não, eu não quero fazer isso, né? Eu quero ter o controle remoto das minhas emoções e eu quero escolher, não é? Então,
mude a frase, experimente mudar a frase, comece a dizer para você mesmo, eu fico assim, ou dessa ou daquela forma, em função disso que está acontecendo. Não é? Você não vai mudar o mundo, nós não vamos mudar o mundo, nós podemos mudar a maneira como nós nos sentimos diante dos fatos do mundo. Então essa é a primeira dica, faz essa experiência, verifica o que você consegue. Se for realmente algo mais superficial, com certeza você vai conseguir mudar sozinho a sua emoção e ter um ótimo resultado. Se for alguma coisa mais profunda, que tem alguma referência já de fatos repetitivos do passado ou até mesmo traumas, aí é necessário buscar ajuda, né, de um coach ou de alguém que possa direcionar você nesse novo aprendizado, né, ressignificando vários eventos do passado, para que você possa então encontrar novamente a sua paz. Buscar ajuda do Paul, né? Que é o coach aí que a gente tem. Buscar ajuda do Flávio com as terapias. Buscar ajuda da Fabi com o conhecimento de ervas. E por que não buscar ajuda do Franz com o conhecimento espiritual, o conhecimento do coach espiritual, né? Então a gente vai dar um breve intervalo. No próximo bloco aí nós faremos a nossa conclusão e faremos um convite para vocês aí estarem mais perto da gente. Até mais. Salve, salve, queridos irmãos. Estamos aí de volta com o nosso programa e hoje falando de raiva, hoje falamos de emoções, hoje falamos numa visão terapêutica com Flávio Salazar, uma visão sempre conscientizadora, sempre somando aí pontos de vista importantes. Falamos com o nosso coach, Paul, que está aqui no Plenitude também, atendendo as pessoas que vêm com essa raiva. Falamos aí com a Fabi que tem o seu trabalho aqui também de ervas no Plenitude. Falamos de muitas questões das emoções, né? E eu gostaria que cada um de vocês, começando pela Fabi, faça a sua conclusão. O que você pode fazer com relação a ervas, com relação a comportamentos, para que você tenha menos oscilação no seu emocional? Olha, para aqueles que gostam de filmes, vamos voltar ali, tem uma passagem muito bacana no filme dos Vingadores, onde eles perguntam pro Hulk, ainda como Bruce, né, ainda como humano, como é que você faz para controlar a sua raiva? No caso dele, ele se mantém com raiva o tempo inteiro para que ele não exploda, né? É uma saída. Se você consegue entender da onde vem, você consegue controlar. É como o Paul tinha falado, pegue o controle remoto e faça você o seu resultado, né? O ideal é que você não tenha essa raiva para que você não tenha que controlá-la, né? Você não tenha que administrar esse problema. Mas, quando ele ocorre, o melhor é você saber quem você é para saber o que você faz com isso, né? Com relação a essas partes mais holísticas, as pedras, as ervas, as cores, no imediato não tenho a minha âncora, né? A minha pedra, ou um elemento patuá, ou minhas sementes, o banho, não tenho. O que eu faço? Se mentaliza envolto em luz branca. A luz branca ela vai fazer com que todas as outras cores que porventura você esteja plasmando sejam desintegradas. Tá? Um branco bem resplandecente, isso acaba ajudando bastante. Se você tiver a sua pedra, a sua erva, utilize-se disso também. Mas o ideal é que você se encontre para que você não se sinta mais irritado com ninguém, né? Você não dê mais esse poder para essas outras pessoas. Falando ainda dos filmes, só para voltar aqui, o nome do filme é Tratamento de Choque, tá? Que a gente comentou lá no comecinho, e é com Jack Nicholson, então é bem fácil de achar, e o Adam Sandler. É bem fácil, é uma comédia, vale a pena assistir.
eu acho que vai explicar muito essa coisa do outro controlando a minha vida e como eu faço para retomá-la de volta, tá? Agradeço aí a abertura, obrigada, até mais. Ao longo desses 10 anos, atendendo as pessoas num processo de coaching, eu tenho ajudado, não é, muito as pessoas a alcançarem as soluções que precisam, né? A alcançarem suas metas, a alcançarem aquilo que buscam para as suas vidas. E é muito importante que esse processo ele sempre passa por uma parte que é a parte das emoções e dos seus próprios comportamentos, né? Porque para que nós possamos ter os resultados que a gente quer na vida, né, que a vida nos traga, nos mostre, né, fora de nós, né, os resultados que a gente quer ter de relacionamento, de trabalho, de saúde, qualidade de vida, de missão, objetivos e espiritualidade, é muito bom nós termos também metas internas para nós mesmos, de como nós queremos nos sentir, de como nós queremos pensar, de como nós queremos nos comportar. Então, fica aí uma dica para vocês, para reflexão, né, sobre essas oportunidades de, né, se trabalhar para ter mais consciência sobre si mesmo, né, se trabalhar num processo de coaching e ter mais consciência sobre si mesmo. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar a minha participação no programa de hoje convidando vocês para fazer uma reflexão. Independente de qual frente que você atue, de qual bandeira que você esteja defendendo, seja ela do espiritismo kardecista, da Umbanda, enfim, qualquer outro caminho de religação a Deus Pai e Mãe, é muito importante que vocês tenham a consciência do que está ocorrendo no momento presente. Nós estamos experienciando um momento de transição planetária e reconstrução do planeta Terra. Nesse momento que estamos vivendo, é muito importante que cada vez mais o consciente de vocês esteja no controle das emoções. Cada vez mais vocês terão que sentir menos raiva e qualquer outra vibração que tire vocês da frequência da nova Terra, da frequência de luz que o planeta vai começar a ancorar nos próximos anos. O que eu quero dizer com isso é que nós aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude acreditamos que um sonho que se sonha junto, ele se torna realidade em um tempo muito mais rápido. Então eu faço esse convite a vocês, queridos irmãos, venham sonhar esse sonho de uma humanidade curada, de um planeta Terra curado conosco. Venham aqui ao Instituto Social e Cultural Plenitude, experienciem o que nós temos para oferecer em termos de ferramentas, em termos de terapias, para que cada vez mais você, por si só, tome as rédeas das suas emoções e expanda a consciência até que chegue num patamar onde vocês vão ver que a raiva, deixar o outro tirar você do prumo, é uma ilusão que implantaram em vocês e que ninguém, repito, ninguém tem esse dom, ninguém tem esse direito. Você é o co-criador da sua realidade, você é a fonte geradora de todas as vibrações que você emana. Então, faço esse apelo a vocês, queridos irmãos, juntem-se a nós, vamos sonhar junto essa nova realidade do planeta Terra elevado, a humanidade curada e todos nós apenas experienciando o amor de Deus Pai e Mãe e a sua misericórdia. Um grande abraço no coração de todos e até a próxima semana. É isso aí, vamos encerrando mais um programa falando bastante de consciência, de espiritualidade, de comportamento. E se você quer entrar em contato com a gente pelo telefone 11 2615 0341, 2615 0341. Nós estamos aqui na Rua Doutor Sérgio Meira, número 41A. O nosso telefone da Oi é 946
37 5008, 94637 5008, ou nosso telefone TIM 9825 27248. Novidades para vocês de cursos extensivos de apometria, que vai começar aí dia 11/3, Reiki 1 dia 14/3, Magia das Velas ou Magia do Fogo dia 12/3, e os atendimentos comigo, com Flávio, com o Paul, com hora marcada, o Paul Coach, Flávio Reiki, acupuntura, enfim. Como o Flávio disse, venha fazer parte desse grau de consciência, dessa luz. Axé. Lembrando, meus queridos irmãos, que a partir do mês que vem nós vamos estar com 2 terapias novas aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude. Uma delas é uma técnica de alta magia que se chama Curando com o Bastão de Hermes. O Bastão de Hermes é uma ferramenta etérica e espiritual que, uma vez o terapeuta iniciado nela, ela fica disponível para ser utilizado em um tratamento específico. Uma outra terapia que teremos aqui a partir do mês que vem é Curando a Linhagem Sanguínea. Essa terapia ela visa remover os registros energéticos vibracionais que são passados através da vibração dos glóbulos vermelhos de geração após geração. Então vamos ter isso aqui na nossa casa. Axé e até mais. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.